Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal de matemática. Bom, mais uma questão de fatoração. Bom, essa expressão, o título é fatore e eu tenho uma expressão com 3 termos. Então eu tenho que pensar o seguinte: primeira coisa que tem que vir à minha cabeça é tentar colocar em evidência, ou seja, ter algum termo, uma letra ou um número ou um múltiplo, né, no caso dos números que eu tenho aqui, que eu consiga colocar em evidência. Caso eu não consiga, eu vou ter que pensar em uma outra maneira de fatorar, que será o caso, porque olha só, 4m ao quadrado. O m aparece aqui, mas o m aqui já não aparece. Então já não dá para colocar em evidência o m. O 4 e 12 é múltiplo de 4, mas o 9 não é múltiplo de 4. Então aqui não tem nem número nem letra que apareça nas 3 expressões. Então, quando aparecer 3 termos, nesse caso eu tentei colocar em evidência e não consegui. Fazer pelo agrupamento não é possível, o agrupamento é sempre em múltiplos, né? A partir de 4, 6, 8 termos, né? Geralmente é com 4 termos e aqui eu só tenho 3, então agrupamento não dá. Diferença de 2 quadrados também não dá, porque eu precisaria ter 2 números apenas e um sinal de menos entre eles, o que eu não tenho. O que vai sobrar para eu fazer então? É o trinômio quadrado perfeito, que a gente chama o TQP. Tá? Trinômio quadrado perfeito. Que é o seguinte, primeiro eu vou verificar se essa expressão é esse trinômio quadrado perfeito. Se por acaso ela for, aí sim eu posso fatorar, tá? Se ela não for, vai ter uma outra maneira de fazer, mas aí normalmente a gente vê isso mais pra frente, tá? No 8º ano a gente ainda não vê isso. Bom, como que eu verifico se uma expressão com 3 termos é um trinômio quadrado perfeito? É bem simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Normalmente aqueles termos que eu consigo extrair a raiz quadrada. Porque você vai pensar aqui, ó, raiz quadrada de 12 não é exata, tá? Então normalmente esse termo do meio não é um termo que tenha uma raiz quadrada exata, tá? Então eu vou pegar a raiz quadrada dos meus extremos, do primeiro e do último termo. Então, ó, raiz quadrada de 4m ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de m ao quadrado é m. Sempre a raiz quadrada de uma letra elevada a algum expoente, sempre eu vou repetir a letra e pegar metade desse expoente, tá? Então, se está elevado a 2, vai ficar m elevado a 1. Se fosse m elevado a 4, ficaria m elevado a 2. Se fosse m elevado a 6, ficaria m elevado a 3. E assim por diante. Ou seja, esse expoente tem que ser metade daquele que está dentro da raiz, tá? Então, aqui do último, mesma coisa. Raiz quadrada de 9n ao quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3, de n ao quadrado é n. Bom, e daí? E daí que eu vou pegar essas duas expressões, multiplicar essas duas raízes quadradas que eu peguei. Sempre eu vou multiplicar essas duas expressões e multiplicar sempre por 2, é um número fixo, tá? E depois que eu fizer essa conta, eu tenho que achar obrigatoriamente o número do meio. Tá, pra quê? Se isso acontecer, a raiz quadrada desse termo vezes a raiz quadrada deste termo vezes 2. Se essa expressão der esse termo do meio, significa que essa expressão é um trinômio quadrado perfeito e aí eu vou fatorá-la com essa regra, tá? Que eu ainda vou falar como que é. Então, ó, vou verificando aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. E as letras que eu tenho, M, N. Então, ó lá, realmente deu o termo do meio. Então, eu sim tenho um trinômio quadrado perfeito. Então, vou fatorar. Como que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? É bem fácil. Pego raiz quadrada do primeiro termo, no caso aqui, ó, 2m, sinal do meio, mais raiz quadrada do último termo, 3n. E eleva ao quadrado. Pronto, fatorei. Esta é a minha resposta para a fatoração de um trinômio quadrado perfeito. Na verdade, eu vou ter 2 termos entre parênteses, com o sinal do termo do meio, intermediário, e sempre elevado ao quadrado. Então, espero que vocês tenham entendido, ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas a intenção, espero que tenha dado certo.
Um abraço e aguardo vocês nos próximos vídeos.